Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação MRFG3 da Marfrig. E começamos logo com aquele conteúdo pago que eu trago de graça para vocês, o preço justo segundo a fórmula de Benjamin Graham. Segundo Benjamin Graham, o preço justo da ação no momento é R$ 28,90 e a ação está cotada atualmente a apenas R$ 7,88, ou seja, ela tem um altíssimo potencial de rentabilidade de 266,69%. Se você fosse se basear apenas por isso aqui, com certeza você compraria a ação, porque esse potencial de rentabilidade é muito alto. Como eu venho sempre dizendo nos últimos vídeos, tem gente que exige entre 30% e 40%, pelo menos, para investir numa ação baseada aqui em Benjamin Graham. E ela está com esse potencial de 266, meus amigos, então seria realmente um ótimo momento para comprar a ação. E lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhuma ação. Inclusive essa aqui, MRFG3 da Marfrig, você vai pegar esses números, essas informações que eu estou passando, vai estudar melhor e aí sim você vai decidir se compra ou não essa ação. O segundo conteúdo que eu trago para você, de graça, meus amigos, é outro conteúdo pago aqui do site do Investidor 10 do módulo Pro. O preço teto segundo o método Décio Bazin. Segundo Décio Bazin, o preço teto da ação atualmente é R$ 17,01, ou seja, ela possui um potencial de rentabilidade de 115,82%, ou seja, também está altíssimo, indicando que você deveria comprar essa ação. Mas a gente vai ter que se atentar aos detalhes dos dividendos. Detalhes preciosos para vocês, ainda não saiu os resultados do segundo trimestre e são importantíssimos, porque vai fazer diferença nos preços. A tendência é que esse preço teto dê uma queda, mas ainda vai continuar bom, porque ela distribui dividendos muito pesados, principalmente em 2021 e 2022, como a gente vai ver daqui a pouquinho no vídeo. Outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês aqui do Investidor 10 é o checklist Buy and Hold. E no momento ela está com 7 itens checados ok aqui no Investidor 10. Ela está com problemas apenas em 3. Antigamente o Investidor 10 diria que uma empresa, que é mais da empresa, não da ação propriamente dita, seria uma empresa 70 de 100, ou nota 7. Uma empresa nota 7. Mas atualmente ela não está mais dizendo. Mas por que ela não é uma nota 10? Porque ela já deu prejuízo. Inclusive esse ano ela deu prejuízo. E no ano passado também. A empresa tem uma dívida maior do que o patrimônio dela, principalmente depois que houve a integração com a BRF. Para quem não sabe, a empresa agora controla a BRF, que para quem não sabe é a dona das marcas Perdigão e Sadia, que são duas marcas gigantescas, mas a BRF tá mal das pernas, tá dando prejuízo o tempo todo, aí tá puxando os balanços para prejuízo também da Marfrig. E fora isso, ela não possui um bom crescimento dos lucros, até mesmo por causa dessa questão da BRF puxando os lucros para baixo nos últimos 5 anos. Então ela tá com esses 3 problemas que fazem ela ser uma empresa nota 7, digamos assim, ou 70 de 100. Um outro conteúdo que eu gosto de trazer para vocês, que eu acho interessante nesse momento principalmente, é esse aqui do lucro versus cotação. Você vê que no longo prazo, normalmente, pessoal, a cotação segue o lucro da empresa. E você vai ver que aconteceu exatamente isso aqui, ó. O lucro subindo, a ação começou a subir, ó. A cotação começou a subir, ó. Foi subindo, até se encostarem em 2021, lá no topo, digamos assim. E a partir do ano passado, começou a cair. Aqui é estranho porque não fala 2022, era para ter 2022 aqui. Mas isso aqui é para ser mais ou menos 2022, 2023. Você vê que ela tá em queda. Os dois juntinhos, coladinhos. Tanto tá caindo o lucro, como tá caindo a cotação também. É importante a gente ver esse detalhe aí técnico. Você vê que a cotação caiu muito. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho com mais detalhes lá no site do Status Invest. Então, vem comigo, vem. Neste exato momento, estamos na mesa de milhares de pessoas ao redor de todo o mundo. Começamos com um propósito que é hoje construído por mais de 30 mil pessoas nas Américas do Sul e do Norte. Como a maior produtora de hambúrgueres do planeta e uma das maiores de carne bovina, reunimos famílias, aproximamos amigos ao redor das refeições mais deliciosas em momentos especiais e de alegria. O controle de qualidade inspira nossas ações de proteção ao bem-estar animal, ao meio ambiente e nos faz crescer de forma responsável. Nossas marcas são reconhecidas por seu alto padrão, maciez, suculência e aquele sabor diferenciado, conquistando o paladar de quem é apaixonado por carne, assim como nós. Paradise. Juntos, vamos continuar alimentando o mundo e as futuras gerações.
Vindo aqui para o site do Status Invest, a gente vê que a ação realmente está cotada a R$ 7,88 apenas no momento, mas nas últimas 52 semanas ela bateu uma mínima de R$ 6,14, que foi relativamente recente. Não faz muito tempo isso. E uma máxima estúpida de 13,08. Você vê como essa ação é volátil. Tanto vai lá para cima como vem lá para baixo. E por causa desse valor atual, principalmente, a gente vê que o dividend yield dela está muito alto. Porque para quem não sabe, dividend yield é uma relação entre dividendos distribuídos e o preço da ação. Então, quanto menor o preço da ação, maior o dividend yield. Se a ação tivesse naquela faixa que estava no ano passado, R$11, nessa faixa R$12, o dividend yield não seria 21%. Mas, como ela teve essa queda gigantesca em termos de preço do ano passado para cá, o dividend subiu muito. Existe uma relação inversa entre o dividend yield e o preço da ação. Quanto maior o preço da ação, menor o dividend yield. Quanto menor o preço da ação, maior o dividend yield. E a gente vê que nesses últimos 12 meses ela sofreu uma desvalorização gigantesca de quase 35%. A gente vê que a máxima foi aqui no dia 17 de agosto do ano passado, ou seja, está praticamente com um ano que ela bateu a máxima dela, e a mínima dela foi aqui no dia 14 de abril, cerca de 4 meses atrás. E agora eu vou mostrar para vocês mais um conteúdo pago que eu trago de graça para você, meu amigo, se você quer me ajudar a gente bater a meta do YouTube para receber e renovar, que já está quase vencendo aqui o modo forecast, onde os analistas, os especialistas de mercado mostram para a gente o que você deve fazer com aquela ação. Se você quer me ajudar, fica a dica aí para você. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2, e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Então, segundo os analistas do modo forecast, modo previsão aqui do Status Invest, 12 analistas analisam essa ação, e eles fizeram isso recentemente, exatamente semana passada. Então, Adriano, mas vai ter os resultados do segundo trimestre, vai atualizar? Não, normalmente eles não atualizam assim logo não, eles demoram uns 2-3 meses para atualizar. Mesmo o resultado saindo agora, provavelmente só vai ter uma atualização desses resultados lá para outubro, novembro, não vai ser agora não. Então tá com uma semana que eles analisaram e disseram o seguinte: 3 deles estão otimistas com a ação e disseram assim: compra forte aqui, meu amigo, a ação tá boa, tá barata, compre logo antes que seja tarde. Mas a maioria, você vê, 8 deles estão mais pessimistas, 8 deles estão dizendo aguardar é aquilo, é a mesma coisa que manter. Ou seja, se você tem, você nem deve vender, nem deve comprar. Se você não tem, não deve comprar. E tem um mais pessimista que tá dizendo venda forte, meu amigo, essa ação tá uma bomba, tá? Cara, venda logo, se livre logo dessa bomba, se livre logo. Então, na média, considerando os 12 analistas, a recomendação é aguardar. A gente vê que o preço mínimo considerado por eles é apenas R$6, bem baixo, ou seja, a ação no momento está cerca de 30% acima do preço mínimo. O preço-alvo deles é R$10,32, ou seja, ela está cerca de 25% abaixo do preço-alvo, e está bem longe do preço máximo, né? O preço máximo é considerado 18, ela está a menos de 50% do preço máximo. E a gente vê que essa ação tem uma liquidez diária muito boa, de 62 milhões e meio, basicamente, ou seja, é muito fácil comprar e vender ações em grandes quantidades da Marfrig. Agora eu vou mostrar para vocês um detalhe importante sobre essa questão dos dividendos. Vamos lá. Em 2021, meus amigos, a gente vai ver que ela pagou, aqui é data de pagamento, ó. Ela pagou 3 vezes, apesar de uma ser pagamento referente ao ano anterior. Pagou 3 vezes, tá aqui, cerca de R$2,85. Um dividend yield muito top. Até se a gente considerasse que a ação, por exemplo, fosse R$10. Se a ação fosse R$10, seria um dividend yield de 28%. Claro que ela nessa época estava até mais, mas digamos que fosse R$10, estava excelente esse dividend yield aí. Considerando o valor de agora, estava estúpido, né? Porque como tá só R$7 e pouco, quase 8, seria um dividendo mais espetacular ainda. Em 2021 já teve uma queda, não muito, mas teve uma queda. Ela pagou também 3 vezes e o dividendo distribuído nesses 3 meses foi R$2,25. E você vê que ela sempre estava pagando aqui, ó, em abril. E nesse ano não teve nenhum pagamento em abril, nem relativo ao ano de 2022, por quê? Vamos dizer daqui a pouquinho, e nem relativo ao próprio ano de 2023. Então, a gente já vê que já tem uma falha aí nos pagamentos. E por que isso, meus amigos? Vamos lá para as políticas de dividendo, tá aqui, ó. A Marfrig paga dividendo obrigatório de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado. Ou seja,
Por que ela não pagou nada relativo ainda no final de 2022 para pagar em abril de 2023 ou em relação mesmo a 2023? Porque aconteceu isso aqui, meus amigos. Vamos lá. Eu falei para vocês, a partir do relatório dos resultados do quarto trimestre de 2022, os resultados da BRF foram incorporados aos resultados da Marfrig. E olha o que aconteceu, porque aqui tá dizendo, ó, se você olhar aqui é o resultado consolidado. Aí você vai ver que aqui tem BRF, ó. BRF, ó. A BRF tá incluída, ó. E a gente vê o seguinte, os dividendos distribuídos se refere a 25% no mínimo do lucro líquido. E olha o que aconteceu no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023. Você vai ver aqui, ó, lucro líquido, 628 negativo, ou seja, prejuízo de mais de meio bilhão. E se você olhar no primeiro trimestre de 2023, olha aqui, ó, prejuízo também de 634 milhões, ou seja, aumentou o prejuízo. Isso aqui é primeiro trimestre de 2022. De um lucro de 109 milhões passou para um prejuízo de 634 milhões. Para vocês terem uma ideia, uma queda gigantesca aqui, passou de lucro para prejuízo, muito pior. Então, meus amigos, a gente vê que como ela não está tendo lucro, ela está tendo prejuízo, ela não distribuiu dividendos. Aí você tem que ver as perspectivas. Você acha que ela vai reverter esse prejuízo, que está 2 trimestres consecutivos acima de meio bilhão e que normalmente quando ela dá lucro, ela não dá um lucro muito alto, mas você acha que ela consegue reverter esse prejuízo tão grande? Eu não sei. E ela, como eu mostrei para vocês, ela pagou 3 vezes em 2021, 3 vezes em 2022. Ou seja, se ela deixar de pagar mais um dividendo esse ano realmente vai ser dividendos fraquíssimos e, como vocês sabem, principalmente investidor sardinha, se ele vê mais um prejuízo, provavelmente a ação vai cair abaixo de 6. E para você que você gosta da empresa, por exemplo, vai ser um bom momento de entrada. Mas para quem é sardinha, o cara vai pensar assim, eu vou pular fora dessa ação aqui, porque tá ruim assim. Lembrando só que a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda, só lembrando isso aqui para alguém dizer, tá fazendo recomendação de venda. Não, nem tô fazendo de venda nem de compra. Então você que decide o que você vai achar melhor para você, mas você já fica de alerta aí. Olha aqui, ano de referência dos dividendos distribuídos: 2007, 2009, 2010, 2020, 2021, 2022. Ou seja, ela passou 10 anos sem distribuir zero dividendos. Zero dividendos. Já imaginou quem era acionista nesse período? Ficou 10 anos sem colocar a mão em um dividendo sequer? Espero que não aconteça isso de novo, né? E ela passe tantos anos assim sem distribuir dividendos. E vamos voltar lá pro site do Status Invest para ver mais números sobre ela. Olhando aqui para os dividendos, a gente vê, ó, que como ela passou muito tempo sem distribuir dividendos, é que ele só mostra esse ponto aqui em 2011 de 0,16. E aí passa a mostrar esses pontos atuais. E esse período aqui de zero, ele nem considera, porque se ele considerasse, né, ele estaria somando 0,000 e isso aqui puxaria essa média muito para baixo. Ele basicamente está usando esse ponto aqui e esses 3 pontos aqui, que um é 12,93 em 2021, 25,83 em 2022 e atual de 21,32. Aí você pode dizer, mas como é que tá atual 21,32 se ela nem distribuiu dividendos? Porque aqui ele considera tipo os 12 meses. Então ele tá pegando os rendimentos que foram distribuídos no final do ano passado ainda. Então é por isso, nessas contas, o PL dela tá ridículo. Isso aqui indica o quê? Se ela distribuir 100% do lucro líquido dela, em um ano e meio, você teria todo o retorno do capital investido. A gente vê que o P sobre VP dela tá muito bom também, 1,09. Se você for para esses 3 indicadores, meu amigo, você comprava na hora. Porque o dividend yield é altíssimo, o P sobre L baixíssimo, o P sobre VP baixíssimo, o EV sobre EBITDA e o EV sobre EBITDA estão abaixo de 10 também, dizem que a ação tá barata. Então são vários indicadores mostrando que a ação tá barata. Preço teto dizendo que a ação tá barata. Preço justo dizendo que a ação tá barata. Tá todo mundo mostrando que a ação tá barata. Agora, olha um dos problemas gravíssimos dela. Dívida líquida sobre o PL 9,32. Meus amigos, isso aqui é estúpido. Segundo os analistas, o ideal é que seja no máximo 1. No máximo 1. E ela tá quase 10 vezes a dívida líquida sobre o patrimônio líquido. Ou seja, ela tá muito endividada exatamente porque, como eu falei, agora tá unindo os balanços da BRF, que tá muito mal das pernas, tá com uma dívida muito alta, juntando com a da Marfrig, essa dívida é espetacular. Mas eu já vi números da Marfrig, que ela teve realmente uns números bem ruins, lá para 2015, 2014, se eu não me engano, e ela conseguiu reverter. Números até piores do que esse. Ela conseguiu reverter. Espero que ela reverta de novo, mas a situação dela não tá boa, não. E a gente vê que a dívida líquida sobre a EBITDA, essa não está tão ruim. Por quê? Porque o ideal é que ela seja até 3,5. Então, se é para até 3,5, isso aqui indica a alavancagem da empresa, propriamente dita. 3,91 para 3,5 não é uma diferença tão grande. Aqui ela não tá muito grande. A margem líquida dela é muito ridícula, né? 2,44. Isso é muito baixo. Para mim, o ideal é pelo menos 20%. Aí tem o pessoal que aceita, a partir de
10 tá legal. Como o ROI. Muita gente aceita, tá 10, a margem líquida, tá boa. Agora, o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROI, o Return on Equity, tá estúpido de 72,53%. O ideal pra mim, o bom é a partir de 20, mas os analistas consideram normalmente a partir de 10 e ela tá 72. Mas isso tem a ver exatamente com essa questão aqui, dos números ruins que acabam aqui influenciando o ROI para o ROI parecer assim estupidamente bom. E a gente já viu quando foi que ela distribuiu nos últimos anos, então quando ela pagou nos últimos anos, então não vou mostrar para vocês o mapa de calor. Eu espero que vocês tenham gostado, quem gostou já sabe, meus amigos. Se não for inscrito, inscreva agora, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!